Desperdício alimentar. O desperdício alimentar é um dos sérios problemas com o qual a nossa sociedade se depara. O fato de que não comemos grande parte da comida que produzimos não é só uma ameaça para a natureza, uma contribuição desnecessária para a quantidade de lixo no mundo, um grave problema econômico e um desrespeito com aqueles que não têm o que comer. O desperdício diz, acima de tudo, sobre a forma com a qual nos comportamos como consumidores e cidadãos. É a mais ilógica e irresponsável forma de gastar preciosos recursos desnecessariamente através de práticas facilmente evitáveis. Observar e analisar o desperdício em nossa escola é uma tentativa de evitar essas práticas. É uma forma de mensurar o tamanho do desperdício em nossa escola, mapear as principais ações que levam as pessoas a desperdiçar e, por fim, buscar controlá-lo. Visando entender a perspectiva das pessoas em relação ao desperdício e a causa do mesmo, abordamos diversos alunos e funcionários da escola. O que você acha sobre o desperdício aqui na escola? Eu acho isso muito desagradável, isso daí não é muito bom desperdiçar. Por quê? E você desperdiça comida? Não. Eu Não? costumo, quando eu vou comer, eu costumo pegar a quantidade certa que eu vou comendo para não desperdiçar. O que você acha do desperdício aqui na nossa escola? Eu acho que tem muito. Às vezes eu vejo muita gente desperdiçando comida e eu acho que a gente precisa dar um jeito pra comer mais, eu acho. Tipo, se a gente pega comida a mais, a gente precisa, sei lá, tipo, dar pra alguém que ainda não comeu, enfim. Dá um jeito. Você desperdiça comida? Sim, às vezes, não sempre. Eu sempre tento comer tudo que tem, mas às vezes não é do meu agrado, eu não como tudo. No mundo, o dinheiro perdido com o desperdício alimentar chega a centenas de bilhões de dólares por ano. Enquanto no Brasil não se tem um dado certo sobre quanto dinheiro é perdido, sabe-se que ao menos mercados perdem um faturamento de cerca de 8 bilhões de reais por ano com alimentos que não são consumidos. Como dito anteriormente, o desperdício de alimentos se apresenta como um grave problema em diversas esferas. Na questão ambiental, o desperdício traz impactos consideráveis na camada de ozônio, fato que não é de conhecimento geral. O apodrecimento de alimentos que são perdidos durante o transporte ou não são devidamente descartados libera no ar e no solo gases, como o óxido nitroso e o metano, que são muito mais nocivos à camada de ozônio do que o próprio CO2. As causas de desperdício no Brasil são diversas. Dentre os maus hábitos de consumo estão a cultura da fartura, comprar ou colocar no prato mais do que irá se consumir, e a alta exigência do consumidor, que tende a comprar somente alimentos com boa aparência. Agora, quais serão as principais causas de desperdício na escola da vila? Entrevistamos a nutricionista Elaine Monteiro. Uma delas é se você considera, com os dados que você tem, se você considera a quantidade de desperdício na escola da vila muito elevada em relação a outras escolas. Você acha que aqui a gente desperdiça mais? Então, quando eu olho a produção dentro da cantina, eu acho que ainda temos coisas a melhorar. Quando eu observo o consumo pelos alunos, eu também vejo problemas que a gente precisa melhorar. É assim, a gente percebe muitas oscilações conforme quem está fazendo, retirada de castas, aproveitamento de talos, a qualidade dos alimentos quando vem também pode interferir no aproveitamento integral ou não dos alimentos. Agora, quando eu observo o consumo alimentar dos alunos, principalmente os alunos do ensino fundamental 2, eles desistem do prato que pegaram, literalmente. Pegam, compram e desistem. Não sei se é porque tem pressa, talvez porque não tenha, nem sempre é porque não tem gostado. A indústria, ela anda se queixando disso, porque ela vê o produto dela chegar num lar, lá num domicílio, e percebe que mesmo ali chegando com prazo de validade extenso, há um desperdício de quase 5% do que se compra de alimentos não perecíveis sendo desperdiçados. Dentro de uma casa? Dentro de uma casa. Aqui o dado que a gente obteve foi de 8%, né? Então. No consumo. Então, aí que a gente vê, 8% na média, né? Porque eu aqui no ensino, eu acredito... A escola tem algum projeto para combater esse desperdício? Então, projeto futuro? Sim, a gente, assim, ele ficar um pouco, um ano a gente consegue fazer, outro ano não. Eu acho que, assim, um dos valores que a escola tem, chama-se a autonomia, né?
E, por vezes, a gente convidou os alunos a fazerem os cardápios. Então, eu acho que esse processo de autonomia na alimentação é fundamental com maior participação. Então, eu acredito mais em ações desse tipo, né, de participação de cardápios, falar sobre quais pratos são mais aceitos, que combinações queria, porque aí os alimentos mais aceitos, as preparações mais bem executadas, é um processo que se autoalimenta. Metodologia. Considerando nosso desejo em aprofundar nossos conhecimentos sobre o desperdício alimentar na nossa escola, desenvolvemos uma abordagem para o levantamento de dados durante os almoços. Primeiro, controlamos a produção de lixo durante o período do almoço. 2 de nossos integrantes se responsabilizaram por coletar todos os pratos com restos de comida e depositar essas sobras em um saco. Depois, utilizamos uma das balanças precisas do laboratório para pesar a quantidade de lixo produzida. Para além disso, obtivemos os dados da quantidade de almoços vendidos na escola nos dias nos quais realizamos esse levantamento, diferenciando os almoços pequenos dos grandes. Peguemos como exemplo a quantidade de lixo produzida em uma quinta-feira, dia 1/8, e na quarta-feira, 10/4. Na quarta-feira, dia 10/4, a quantidade de lixo produzida foi de 3 kg e 130 gramas. Já a quantidade total de consumidores foi 73, dos quais 36 consumiram o prato pequeno e 37 consumiram o prato grande. Sabendo, então, esses valores, é possível concluir que a quantidade total produzida e comercializada foi de 36 kg e 500 gramas aproximadamente. Sendo assim, a média desperdiçada por pessoa foi de 42,73 gramas. A porcentagem total de comida desperdiçada foi de 8,54%. Já na quinta-feira, dia 1/8, a quantidade de lixo produzida foi de 795 gramas. Isso frente a um total de 31 consumidores. 21 consumiram o prato pequeno e 10 consumiram o prato grande. Novamente, considerando o fato de que o prato pequeno tem em média 400 gramas e o grande tem 600, obtém-se um total produzido e comercializado de 14,4 kg, o que equivale a uma média aproximada de 25,64 gramas por pessoa e uma porcentagem total de comida desperdiçada de 5,48%. Ao traçar uma média entre as duas porcentagens obtidas, obtém-se 7,01%. Logo, utilizaremos esse valor para fazer os seguintes cálculos. Obtivemos os valores referentes à quantidade de comida comercializada no mês de março. Utilizando estes mesmos valores, fizemos uma média em relação à quantidade de comida comercializada em cada dia da semana do mesmo mês. Utilizando agora a porcentagem obtida de desperdício, 7,01% do prato, calculamos um valor aproximado referente à quantidade de comida desperdiçada em cada dia da semana do mês de março. Obtivemos o valor de 14,84 kg desperdiçados por semana e fizemos um novo cálculo. Caso o valor se repetisse sempre o mesmo em todas as semanas de um ano, a quantidade de comida desperdiçada em um mês seria 59,36 kg e a quantidade de comida desperdiçada no ano seria de 534,24 kg. Com essa quantidade de comida, seria possível alimentar 2 homens adultos bem alimentados por cerca de 6 meses. Pesquisas feitas por organizações como a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação indicam que a porcentagem de alimentos que é desperdiçada da etapa de produção à etapa do consumo chega a 1/3 do total. Nos países subdesenvolvidos em desenvolvimento, como os da América Latina, estima-se que a maior parte do alimento não consumido se deva a problemas de logística, como no transporte. No entanto, dados da mesma organização indicam que, nesses mesmos países, 1/3 do desperdício se deve a maus hábitos de alimentação. A quantia de alimentos desperdiçada em todo esse processo seria capaz de alimentar quase todas as pessoas que passam fome no continente. Propostas de intervenção. Após as pesquisas e resultados que obtivemos e nossa conversa com a nutricionista, ficou visível nosso dever em elaborar propostas para diminuir o desperdício alimentar. A primeira proposta não visa combater o desperdício na mesa, mas cria uma alternativa ao descarte das sobras desse desperdício, a compostagem. Fazer compostagem já é uma técnica que está sendo utilizada na escola, mas apenas pela educação infantil. O projeto começou esse ano, onde as crianças, após o lanche das 4 horas, deixam os restos da comida que sobrou na composteira. A compostagem consiste no processo de transformação do lixo orgânico de origem vegetal em adubo, através do enriquecimento da matéria,
por micro-organismos presentes nela. O processo tradicional dura entre 90 e 120 dias, mas há formas alternativas para fazê-lo, inclusive a utilização de minhocas que aceleram a decomposição dos resíduos. Esse é o caso utilizado pela Escola da Vila. Dentre as vantagens da compostagem está a redução da emissão do gás metano, um dos causadores do efeito estufa, a substituição de uso de adubos químicos no meio ambiente, a redução da quantidade de resíduos em aterros sanitários e o retorno da matéria orgânica de forma útil. Mesmo que nosso objetivo inicial fosse achar maneiras de diminuir o desperdício na etapa do consumo, nossas pesquisas e nossa entrevista com a nutricionista Elaine nos fizeram perceber que uma parte significativa do problema está na fase do preparo do alimento. Sendo assim, mesmo que seja impossível utilizar a compostagem para diminuir a produção de lixo após os almoços, já que não se pode decompor alimentos temperados, a compostagem pode ser utilizada com as sobras da cozinha. Por exemplo, em alimentos que não chegaram a ser cozinhados, como um excedente de verduras. Além da composteira para ensino médio fundamental, pensamos também em uma maneira de resolver o problema do descontentamento com o cardápio da cantina. Durante nossa pesquisa, nos deparamos com várias situações em que os alunos deixavam restos de comida no prato, pois não gostavam da comida. Atitudes como essa fazem com que de 5 a 10% da comida colocada no prato seja desperdiçada em almoços. Essa quantia, nos dias em que mais pessoas comem na cantina, poderia alimentar até 8 pessoas. Propomos então, para iniciarmos a resolução dessa questão, um projeto onde, pelo menos uma vez por semana, os alunos que se interessarem podem fazer uma reunião com a nutricionista da escola Elaine para entrar em um consenso sobre o cardápio, de forma que todos fiquem satisfeitos e o desperdício diminua potencialmente.